e já não tínhamos o mesmo fogo de antes. Descobri uma nova infidelidade. Eu descobri que ela estava conversando com outro cara do trabalho dela. E aconteceu na minha casa, na minha cama. Mostrei a ela tudo o que aconteceu e o que eu li. Mas eu vi saindo de casa e entrando no carro do amante. Tenho acompanhado o seu canal já faz alguns meses e gostaria de expor aqui o meu relato. Por favor, se caso for colocar meu relato no seu canal, não fale o meu nome. Estou passando aqui para falar da minha história. No meu caso, é a que eu estou sendo traído pela minha esposa. Vamos começar a história do início. Eu tenho 39 anos e em algumas semanas farei 40. Estou junto da minha esposa desde os meus 23 anos. No caso, já farão 17 anos que estamos juntos. Começamos a namorar muito cedo. Eu tinha 23 e ela 17 na época. E namorávamos com a aprovação dos nossos pais. Nosso relacionamento enquanto namorado sempre foi muito intenso, muita paixão e sexo sempre que nos víamos. Só que desse nosso fogo aconteceu que ela acabou engravidando e eu fui pai aos 25 anos e ela aos 19. Isso foi em 2008. Sempre aos olhos desconfiados de familiares e amigos, nós seguimos nossas vidas e conseguimos construir nossas vidas juntos com nosso filho recém-nascido. Porém, a vida de casado nunca foi fácil. Éramos jovens, ela principalmente, e tínhamos muitos problemas financeiros, mas sempre superamos com muito trabalho. Porém, essa vida corrida entrou na rotina. Em 2012, quando nosso filho tinha 4 anos, estávamos em uma vida dentro de uma rotina chata que foi corroendo nosso relacionamento. Não digo em termos de companheirismo, mas o nosso sexo foi ficando mais escasso e já não tínhamos o mesmo fogo de antes. Foi nessa época quando ela conheceu um rapaz do trabalho. Ele morava no Rio Grande do Sul e nós em São Paulo. E nessa época descobri que eles estavam conversando via Facebook. Descobri porque ela deixou o perfil dela aberto no computador. Eu nunca tive curiosidade de ficar bisbilhotando as conversas dela. Porém, a conversa me chamou a atenção porque estava aberto e eram umas conversas meio quentes. Eu resolvi tirar a história limpo e conversei com ela. Eu estava um pouco exaltado. Fui grosseiro, inclusive. Mas ela me ouviu e se desculpou. E disse que cortaria a conversa com o cara. E realmente ela o fez. Nunca mais houve conversa entre eles. Nós nos acertamos e até melhorou o nosso relacionamento. Anos depois, mais precisamente em 2017, descobri uma nova infidelidade. Até este ano, nós estávamos vivendo muito bem, construindo nosso patrimônio e o amor e o sexo estavam indo super bem. Mas esta infidelidade foi por uma desconfiança que surgiu novamente via Facebook. Tem uma frase que se fala essa frase desde que o Facebook foi criado e provavelmente você já ouviu, né? Tudo que o amor constrói, o Facebook destrói. Na verdade, agora é o Instagram, né? Mas vamos continuar aqui. No Facebook, ela sempre usou o nome de casada. E uns meses antes tínhamos brigado e ela ficou fria comigo. Eu relevei e aos poucos fomos voltando ao normal. Porém, um certo dia, olhei o Facebook dela e ela mudou o nome dela para nome de solteira. Isso me despertou uma curiosidade. E um dia, em uma festa, eu a questionei sobre. E ela me disse que não queria mais usar o nome de casada. Não fazia sentido para ela, mas que isso era uma besteirinha. Eu, sinceramente, não achei uma besteirinha. E nesse dia mesmo fui na festa e decidi dar uma bisbilhotada no celular dela. A festa acontecia no interior, então nós iríamos dormir em um dos quartos do sítio. À noite teria bingo e eu disse à minha esposa que eu tinha bebido demais e queria deitar porque estava muito cansada. Então fui para o quarto e ela ficou no bingo. O celular dela estava carregando ao lado da cama, então resolvi dar uma olhada e me decepcionei com o que eu vi. Eu descobri que ela estava conversando com outro cara do trabalho dela. E pelo teor da conversa aconteceu de tudo, inclusive sexo. Na conversa deles, eles colocaram muitos detalhes e inclusive descobri que aconteceu na minha casa, na minha cama, enquanto eu estava viajando com o nosso filho. O que mais me chateou não foi o fato dela ter me traído, lógico que fiquei triste,
Mas o que mais me deixou chateado era a forma em que ela me tratava nas conversas com o amante, como sendo uma péssima pessoa, tanto na cama quanto no companheirismo e até mesmo como pai. Isso mesmo, ela colocava situações ao amante em que tivemos alguns problemas de relacionamento, no sexo inclusive. E o que eu percebi é que o amante usou isso exatamente para entrar na mente dela e ela caiu. Ai, gente, antes de continuar, eu preciso falar isso aqui. Como a pessoa se ilude, né? Vocês perceberam aqui? É que eu percebo os mínimos detalhes. E o que eu percebi é que o amante usou isso exatamente para entrar na mente dela e ela caiu. Gente, presta atenção. Ele já tá dizendo aqui que ela estava falando coisas negativas do filho, do marido, do sexo. Ela estava levando mentiras, pelo que eu entendi, né? Ou coisas íntimas deles para um homem. Mas a culpa aqui é do outro, é do amante. Foi o amante que usou as coisas negativas que ela deu para ele contra ela. Meu amigo, presta atenção. A sua esposa já sabia muito bem o que estava fazendo. Ela não precisava que ninguém entrasse na mente dela para convencê-la a fazer o que ela já tinha feito, tá? Presta atenção. No dia seguinte, voltamos para casa. Meu filho decidiu ficar no sítio por mais um dia e disse que voltaria com um amigo meu de confiança. Então aproveitei a situação para chamá-la para uma conversa. Expus a ela toda a situação e mostrei a ela tudo o que aconteceu e o que eu li. Ela não negou nada e me disse que fez isso de raiva que estava de mim, mas que não justificaria o que ela fez. No mesmo dia, nós decidimos que não iríamos mais ficar juntos. Tudo isso foi numa boa e sem brigas. Mas, mesmo assim, eu a amava e não queria que ela se desse mal. Expliquei a ela sobre o amante, que ele estava usando ela somente para conseguir sexo e que na hora que ele descobrisse que ela ficaria solteira, ele simplesmente iria sumir. A visão do homem, né, em relação à traição. Ou seja, ele já sabe que os homens fazem isso, né? Nos separamos e cada um foi para um lado. Eu decidi que não queria engatar um novo relacionamento e ela tentou seguir junto com o amante. Porém, como já tinha avisado a ela, o amante sumiu exatamente porque ele não queria assumir um relacionamento. Literalmente usou ela para conseguir o que queria: sexo. Descobri depois que ele teve um relacionamento anterior com uma moça e que aconteceu a mesma coisa. Ela era casada e tinha um filho, e depois que separou, o cara simplesmente sumiu. Pois bem, ficamos separados, porém sempre tínhamos que conversar por causa do nosso filho, então sempre tínhamos contato. Ela sempre pedia que deveríamos voltar a morar juntos, mas eu sempre me esquivava desse tipo de conversa, até porque eu não queria. Um belo dia eu estava na casa dela para pegar meu filho e acabamos na cama. Fizemos sexo como nós fazíamos como antigamente, e isso não foi somente uma vez que aconteceu, foram várias vezes. Eu, sendo sincero, me arrependi, porque desta nossa loucura surgiu uma nova gravidez. Eu decidi dar todo o suporte e voltamos a morar juntos. Ela me disse que faria eu amá-la novamente. Eu realmente a amava, mas acho que somente como amiga nessa época. Voltamos a morar juntos em 2018, nosso segundo filho nasceu. E nesse período foi lindo, pois realmente voltamos a ser um casal. Nossos filhos são lindos e estava assim uma família de comercial de margarina até chegar a pandemia em 2020. Em 2020 começaram novamente os problemas financeiros por conta da pandemia e grandes dificuldades. Porém, mesmo assim, lutamos juntos e fomos realmente parceiros e seguramos as pontas firmemente. Ela teve um acidente neste ano, teve uma fratura grave no tornozelo, fez 2 cirurgias e eu tive que segurar as pontas sozinhos em muita coisa, tanto financeiramente como com a família. Não quero ser arrogante, mas eu senti que fui o melhor marido, pai, parceiro do mundo, porque consegui segurar tudo praticamente sozinho, inclusive nos cuidados médicos dela. Até ajudei ela a reaprender a andar. Em 2001, ela abriu uma empresa e eu estava ajudando ela a tocar e tudo corria bem. Até que no final de 2021, sofremos um acidente de carro. Ninguém se machucou, mas o prejuízo financeiro foi muito grande. Passamos 2022 lutando para pagar as contas e colocar o que comer na mesa, mas eu sempre tive firme com tudo e não deixei me abater pela situação. Mas eu estava trabalhando demais e isso me consumia. Ficava sem forças, vivia estressado e psicologicamente não tinha condições nem de fazer sexo. Um dia ela veio com um papo de que ela era uma péssima mãe e uma péssima esposa, mas que faria de tudo para mudar.
E isso me ligou um alerta de que algo de errado estava acontecendo com ela. Mas não bisbilhotei celular nem redes sociais dessa vez. Eu estava tão cansado psicologicamente que eu nem queria pensar que algo estava acontecendo. Então segui a vida desta forma. Ela sempre saía com uma amiga, às vezes pediam dinheiro para sair e eu sempre mandava uns pics para ela se divertir com essa amiga. Eu conhecia bem essa amiga, então nunca me preocupei, mas certa vez ela disse que sairia com ela, mas achei estranho porque vi um stories no Instagram que esta amiga estava em outra cidade, mas mesmo assim eu concordei que ela poderia ir. Isso foi na semana do Natal de dezembro de 2022. Então uma noite eu estava já recostado para dormir e ela pediu para eu colocar o celular dela para carregar. Então ela me deu. Mas acho que por descuido dela, o celular desbloqueou e apareceu uma conversa de WhatsApp. Ela não percebeu que havia desbloqueado, então eu decidi ver essa conversa porque estava com uma conversa quente logo de cara. Isso foi dia 20/12 e já liguei meu alerta. Então, nos dias seguintes, 21 e 22, segui olhando as conversas e sempre com conversas picantes. E descobri que ela já estava com esse amante desde o início de 2022. E todas as saídas com a amiga, na realidade, era com ele. Na conversa do dia 22, eu vi que ele estava marcando um último encontro para o último sexo do ano, no dia 23, na véspera de Natal. Então, no mesmo dia, ela veio com a conversa de sair com a tal amiga. Mas eu já sabia que não era com ela, até porque ela estava viajando naquele momento. No dia 23, ela saiu e eu já sabia o que estava acontecendo. Fiquei muito triste e decepcionado, mas não quis falar nada para ela para não estragar o Natal e o fim de ano com as crianças. Simplesmente decidi fazer de conta que nada aconteceu. O engraçado é que sempre que ela se encontra com esse novo amante, ela volta com outra vibe, fica mais gentil, amorosa e até me trata de uma forma mais apaixonada. Este ano de 2023 ainda não falei com ela sobre, até porque quase não ficamos sozinhos por causa das férias das crianças. Mas no dia 24/1, ela supostamente saiu com a mesma amiga, mas eu vi saindo de casa e entrando no carro do amante. Eu preciso saber como posso sair desse relacionamento de uma forma não traumática, principalmente para as crianças que são super apegadas a mim. Eu a amo, porém não mais como esposa, mas somente como amiga. E eu me sinto preso, principalmente por causa das crianças. Eu até penso em sugerir um relacionamento aberto, até porque eu mesmo nem sinto mais vontade de fazer sexo com ela. Este ano ainda não fizemos nenhuma vez. Eu a considero demais, pois ela é super amiga, parceira, mãe, mas não como esposa, pois isso realmente deixa muito a desejar. Estou em um turbilhão de pensamentos, mas não consigo agir. Um grande abraço. Bom, eu quero voltar aqui no ponto, né? Onde ele fala que ela volta pra casa com outra vibe, carinhosa e tal. Nossa, pá, isso é culpa. Isso se chama culpa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala de vários sinais que mostram que o cara tá te traindo. Eu vou deixar o link aqui em cima no comentário, aqui no card em cima, é só clicar ali para vocês verem. E realmente um dos sinais é esse. Quando do nada a pessoa começa a te dar presente, te agradar, ser gentil. Tem mulheres que falam que o marido, quando começou a trair, começou a fazer mais sexo com ela, com a esposa. Porque ele precisa, de certa forma, tirar a culpa dele, né? Não posso me sentir culpado por estar fazendo isso, então eu não posso deixar a desejar com ela. Esses são os homens que são normalmente imaturos, né? Pensa, a pessoa tá traindo e aí ele sente culpa e aí ele volta pra casa e vai lá e faz sexo com a esposa e fala, não, agora eu tô aqui com ela, então isso já é o suficiente. Os homens que são mais narcisistas, eles não estão nem aí. Os homens que são muito bem resolvidos na questão da traição, dificilmente sentem culpa, acham normal. Ah, meu avô traía, meu pai traía, eu também vou trair, meus tios traem e tá todo mundo aí cuidando dos filhos, da família, não deixa faltar nada pras esposas. Esses homens não sentem culpa, mas quem sente culpa normalmente faz isso. Por isso que ela fala, é porque eu sou uma péssima mãe, porque sou uma péssima esposa, por conta da culpa que ela está sentindo. E sim, o casamento de vocês já acabou faz tempo, né? Se não fosse a questão da gravidez, mas veja como é que é a mente do ser humano. Enquanto eles não estavam casados, enquanto cada um se sentia livre, né, no seu lado, o sexo era bom, eles se encontravam, era aquela coisa quente até ela engravidar, né, a besteira,
e eles irem morar junto novamente como casal. Por isso que tem muitas pessoas que têm um relacionamento perfeito e aí decidem casar e morar junto e aí desanda tudo. Porque na nossa cabeça ali vira uma prisão. Enquanto eu não sou casada, enquanto eu não moro junto, eu me sinto livre. Então aquilo me faz bem, aquilo é leve. Quando começa a pressão de um relacionamento, de família, de problemas, de reclamações, de falta de sexo, aquilo ali já começa a me perturbar. Questão do sexo, né? Quando você não mora com a pessoa, parece que toda vez que você encontra a pessoa é uma novidade. Você quer fazer sexo, você quer... é um fogo, você tá esperando encontrar aquela pessoa. Quando você mora junto, o sexo para de ser algo bom e torna-se uma obrigação. Quando se torna uma obrigação, aí já não é mais pelo simples prazer sexual. Você faz aquilo porque acha que é o que o outro espera de você e aí os casamentos desandam. Meu amigo, não tem jeito. É tipo depilação. Você passa a cera e tem que puxar de uma vez. Eu não sei aí qual a condição financeira de vocês, mas pelo que eu entendi, os dois trabalham. É voltar ao que era antes da gravidez. Cada um pro seu canto. Essa questão das crianças... Se o mais velho sobreviveu antes, vai sobreviver também agora. E pelo que eu entendi, o outro é pequenininho. Nem vai entender muita coisa. E você não precisa necessariamente se afastar dos seus filhos. Se divorcie de uma forma digna, equilibrada e que não seja traumática para os filhos e tá tudo bem. Liberta essa mulher para ir viver a vida dela do jeito que ela quer. Ela não te ama, ela não te gosta mais de você, ela não sente desejo por você. E você já falou aqui que também ama ela como mãe dos seus filhos. Acabou. Agora... Relacionamento aberto, vocês já estão vivendo isso, porque você sabe da traição e não se importa. E eu acho que se você trair ela e ela descobrir, talvez ela vá espernear por conta do ego, né? Mas não porque ela tem medo ou acha que isso não é certo. Então para com essa besteira. Vai viver a sua vida de solteiro, vai superar esse relacionamento e tá tudo certo. A vida é assim, é para ser leve, para a gente viver experiências e quando essas experiências não fazem mais sentido, a gente vai para a próxima experiência. É assim que a gente evolui. O que não dá é você ficar aí com essa energia negativa, amarrada a uma mulher que você, no fundo, não tem mais admiração, porque ninguém admira uma pessoa que tá te enganando, né? É até aquela questão do amor, né? Amor é uma coisa que a gente doa, então, eu amo essa mulher. Mas aí você tem amor próprio para doar? Será que você ama realmente ou será que você é apegado a ela? A gente tem que ser muito claro aqui. Amor é algo que você tem em você e você doa. Só que uma pessoa que tem amor próprio não passa por esse tipo de situação, não aceita esse tipo de situação. O amor próprio te eleva a um nível que você não tem noção, que você olha para a situação e você resolve ela assim, ó. Minha querida, é o seguinte, eu já sei que você tá com outra pessoa, não é isso que vem ao caso, então vamos resolver a nossa vida. A pessoa com amor próprio, ela não fica jogando para cima dos filhos a responsabilidade para continuar naquilo ali. Ela chega, o filho é maiorzinho, filho, papai e mamãe estão se separando, papai vai estar aqui com você para sempre. O pequenininho, papai vai ficar uns dias longe, mas a gente vai fazer isso, a gente vai brincar, a gente vai se divertir e segue o baile. É isso que falta para a maioria das pessoas. Amor próprio, equilíbrio emocional, sabe? Aquela pessoa que, ok, deu essa merda aqui, mas eu vou resolver. Você já fez isso tantas vezes? Cuidou dela quando ela quebrou lá o tornozelo, recuperou tudo no acidente de carro. Isso você sabe fazer muito bem, tem que fazer o resto também. Então, mulherada, vocês mulheres, né? Se vocês querem ter esse controle da vida de vocês, se vocês querem elevar a frequência de vocês a um ponto de só ter coisas boas na vida de vocês, sabe? O emprego perfeito, a promoção, o concurso que vocês querem passar, aquela alegria, aquela felicidade de olhar para as coisas e fazer sentido, de só atrair pessoas iguais a você, sabe? Com essa vibe elevada. Entre pro Metamorfose. Eu tô dando de brinde para vocês o segundo treinamento, o Metamorfose Divinamente Abundante. No total são 130 vídeos. Quem já fez esse treinamento já deu depoimento, vão lá no meu Instagram, lá no feed, nos destaques, tá lá depoimento, tem 2 ou 3 destaques só de depoimento de alunas. Lá no feed do Instagram também tem postagens com depoimentos das alunas.
mulheres que transformaram sua realidade, que começaram a ver a vida, viver a vida também de uma maneira mais leve, mais tranquila, sem cobrança, se desligando de crença religiosa, crença de família, crença de casamento, crença sobre dinheiro. E elas estão com uma vida incrível, mas para isso você precisa se conhecer. Não tem como você ficar vendo receitinha pronta aqui e ali, não vai rolar. É uma transformação interna que vai refletir no mundo externo. Não tem como a gente pôr panos quentes. É o seu mundo interior que está refletindo, que está criando o seu mundo exterior. Se a sua vida hoje é uma vida complicada, com pessoas complicadas, sem dinheiro, com essas doenças que eu falo nem é sempre uma doença grave, mas está sempre com sinusite, com rinite, dor de cabeça, candidíase, intestino preso, sabe? Problema de tireoide, problema de pele, queda de cabelo. Isso tudo são doenças psicossomáticas que só estão em você por conta da confusão que você é aí dentro. Entre pro Metamorfose. O link com o MDMA de presente está aqui no primeiro comentário. Vem ser minha aluna, vem interagir pessoalmente comigo lá nos grupos. Pessoalmente não, né? Individualmente lá comigo nos grupos. Você não vai se arrepender. E você, meu amigo, faça o que você fez nas outras situações. Liberta essa mulher e se liberte. É isso que você tem que fazer. Um beijo e até a próxima História Real.